abra sua Bíblia, nós vamos falar hoje, vamos dar continuidade ao sermão, profético de Jesus, que fala sobre o final dos tempos. Nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aqui, nessa passagem de Mateus, que é a sequência da semana passada, Mateus capítulo 24, do 15 até o 28. Qual que é o título? A grande tribulação. É um assunto muito conhecido, muito falado, e que é um assunto importante para a gente poder nessa noite refletir sobre esse assunto. Nós já falamos, na quarta-feira retrasada, nós falamos sobre a destruição do templo, que foi profetizado por Jesus e que aconteceu no ano 70, na época do imperador Nero, Semana passada falamos sobre o princípio das dores, sobre aqueles sinais de guerra, rumores de guerra, terremoto, epidemia, fome, essas coisas todas, e nós explicamos semana passada que não é a questão de existir ou não existir. O sinal é quando tudo isso começa a acontecer ao mesmo tempo, com mais intensidade e cada vez mais comum. Então esse é um sinal que mostra o que Jesus falou, que é o final dos tempos. E hoje a gente vai falar sobre a grande tribulação. Não está alto o som aí, pessoal? Não tá bom o som? Dá impressão para mim que está um pouco alto? Tá bom. Diz assim, olha, vamos ler juntos então. A grande tribulação. Quando, pois, virdes, do verbo ver, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não estivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Muito bem, vamos voltar no versículo 15, o primeiro versículo que nós lemos, falando sobre a grande tribulação. Vamos meditar um pouquinho aqui, que esse ponto aqui para a gente é importante. Então o Senhor Jesus falou assim, olha, quando pois virdes quem? Vocês estão borocochô hoje. Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, na onde? No lugar santo. Então nós temos aqui duas reflexões. Quando nós virmos o abominável da desolação, que a gente já vai entender quem é, mas não é apenas isso. Quando nós virmos o abominável da desolação, na onde? No lugar santo. No lugar santo. Então, diante disso, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa.
Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É mais ou menos, para você entender isso aqui, o que está acontecendo atualmente lá em Israel, né? Aquelas pessoas que foram raptadas, né, sequestradas pelo grupo terrorista, e entre elas, bebês de 9 meses, crianças, adolescentes. Teve um caso que eu vi na internet, uma mulher grávida, arrancar a criança viva da barriga da mulher. Veja só, arrancar a criança viva da barriga da mulher, e ainda matar a criança, esquartejar a criança. Então, se a perseguição já vai ser uma coisa assim terrível, você imagine, né, a grande perseguição na grande tribulação que virá, se para as pessoas, né, se refugiarem das perseguições que haverão, pior para aquelas que são mães, pior para aquelas que estão grávidas, pior para aquelas que estão amamentando, porque você cuidar de si já vai ser uma dureza. Imagine ter que cuidar de um bebê, de uma criança que estiver do seu lado. Por isso que no final dos tempos, pessoal, hoje, vou dar um conselho para você. Pense muito bem para você colocar um filho no mundo hoje. Muito bem. Por quê que você deve refletir muito bem sobre isso? Claro que a decisão é de cada pessoa. Primeiro, hoje você coloca um filho no mundo e você vai ter que colocar o seu filho na escola. Sim ou não? Eu pergunto, o que está sendo ensinado na escola hoje, desde o maternal até a faculdade, eu pergunto para você, é contra ou a favor da vontade de Deus? O problema, sabe qual é? É que você, em casa, tem ocupações, muitos trabalham, não é? E você tem pouco tempo para estar ali com o teu filho. E o seu filho, ele vai passar na escola 4 horas, 5 horas. E isso, aqueles filhos que não ficam o dia todo na escola. Ele vai estar sendo o tempo todo influenciado por uma ideologia que não tem nada a ver com o ensino bíblico. Então, veja, hoje quando a gente pensa em colocar um filho no mundo, você tem que partir do primeiro princípio. Se educar filho já é difícil, imagine você ter que educar filho num período em que o certo é errado e o errado é certo. Como vai ser difícil educar um filho nesse mundo, sabendo que a própria escola onde você coloca o seu filho, ela é obrigada a se submeter não ao que é certo no princípio, nos conceitos cristãos, mas naquilo que o governo determina que seja ensinado para os seus filhos, segundo a ideologia, segundo a filosofia do anticristo, e não a filosofia de Cristo. E isso já acontece hoje em dia. Isso já acontece hoje em dia. Hoje, nós temos professores na igreja. E alguns falam comigo, falou, pastor, o senhor não sabe como dói para mim, sendo cristã, ver certas coisas na sala de aula e eu não poder chamar atenção. Porque se eu chamar atenção, eu sou expulsa da escola. Porque eu tenho que me submeter à cartilha da ideologia de gênero. E eu não posso mais pregar princípios cristãos, porque falar de Bíblia hoje dentro de uma sala de aula é proibido. Então você vai estar hoje criando um filho, mas sabendo que o mundo vai estar trabalhando para que o seu filho seja exatamente o contrário daquilo que você gostaria que ele fosse. Então vai ser uma luta muito grande. Quem aqui é mãe e tem filho na escola sabe bem o que eu estou falando, porque eu ouço as mães e sei a luta que as mães estão passando por causa disso. Amém, pessoal? Não estou dizendo que você não possa ter filho, é um direito de cada um. E que você procure educar o seu filho da melhor maneira possível, e que Deus abençoe e que você possa salvar o seu filho. Mas vai ser uma luta muito grande. Vai ser uma batalha muito grande. Porque o que nos espera daqui para frente não é positivo. O que nos espera daqui para frente é muito negativo. Por isso você tem que orar muito pelos seus filhos. E vou mais uma vez te dar um conselho. Tem uma salinha aqui atrás, chamada Escolinha Bíblica Infantil. Se a senhora que é mãe, o senhor que é pai, tem um pouquinho de sabedoria de Deus, põe teu filho lá. Porque as tias ali estão instruídas a ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Porque se não tiver ninguém para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, e muitas vezes você nem muito tem para isso, se você não tiver alguém que ensine os teus filhos, saiba de uma coisa,
Quando você despertar, já vai ser tarde. Porque já vai ter plantado, já terão semeado no coração das crianças desse mundo a ideologia do anticristo. E aí, para voltar isso atrás, é muito difícil. Por isso, valorize se você tem condição de colocar o seu filho na escolinha, seu neto. Por quê? Porque aquele tempo que ele passa ali Caxias vai ser de grande proveito para eles. Amém? Então, o próprio Senhor Jesus disse: ai das que estiverem grávidas e daquelas que estiverem amamentando. Por quê? Porque a perseguição vai ser difícil. E vai ser difícil muito mais para quem tem que cuidar de uma criança, para quem tem que cuidar de um filho. É isso que Jesus aqui está dizendo. Digam graças a Deus. Bom, mas no versículo 15, que para nós é o mais importante, então ele fala sobre o abominável da desolação. Aí ele complementa dizendo o seguinte: de que falou quem? Profeta Daniel. Então o profeta Daniel, ele falou sobre o abominável da desolação. Quer dizer, uma profecia muito antes do nascimento de Jesus. Jesus só veio confirmar essa profecia, mas uma profecia que já foi colocada, já foi orientada, já foi exposta pelo profeta Daniel. E eu queria ler com você então, rapidamente, alguns momentos que Daniel fala sobre o abominável da desolação. Queria que você abrisse a Bíblia então, aqui ó, o abominável da desolação, no livro do profeta Daniel. Olha, meio da Bíblia, Salmo, Provérbio. Depois de Provérbios, tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí depois vem Oséias, Joel, Amós, Obadias. Então, Daniel fica aí, né, do meio para frente da Bíblia, para você localizar mais rápido. Se você tiver dificuldade, no começo da Bíblia tem um índice, procura lá pelo índice, facilita para você. Ezequiel e Daniel. Primeiro capítulo 9. Essa passagem que a gente vê, ela fala sobre a profecia das 70 semanas, ou dos 3 anos e meios primeiros do reinado de Anticristo. Porque o reinado do Anticristo ele vai ser dividido em 2 etapas, né? 3 anos e meio, depois 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, ok. O segundo, o negócio vai complicar. Então, fala sobre essa profecia. Então, o profeta Daniel, no versículo 27 do capítulo 9, ele diz assim, olha, falando sobre o abominável da desolação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, eu já vou ler o seguinte, que depois é mais fácil de eu explicar. O capítulo 11, versículo 31. Você que tem filho, né, ou que pretende ter filho, muito cuidado, tá? Cuidado com internet, cuidado com televisão, cuidado com filminhos infantis. Você tem que tomar muito cuidado com seus filhos hoje. Muito cuidado, porque hoje eles estão sofrendo um ataque muito grande. Cuide deles. 11:31 diz assim, olha. Dele, do anticristo, do abominável da desolação, sairão forças que profanarão o quê? O santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo em lugar do sacrifício diário a abominação desoladora. Então o abominável, ele tem esse nome, Jesus deu esse nome porque ele vai cometer uma abominação desoladora. Qual é essa abominação? Capítulo 12, versículo 11. Que o capítulo 12:1 fala sobre o tempo do fim,
E no 12:11 diz assim, olha: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado, que são mais 3 anos e meio finais, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui ele fala sobre a ressurreição. Um detalhe importante aqui: o que o abominável da desolação, que é o anticristo, que a gente vai ler depois lá no Novo Testamento, ele vai fazer? Ele vai retirar o chamado, na linguagem judaica, o sacrifício diário. O sacrifício diário, para você poder entender, no conceito, na cultura judaica, ele acontecia 9 da manhã e ele acontecia 3 horas da tarde. O sacrifício diário. Isso é todo dia, todos os dias, 9 da manhã e 3 horas da tarde acontecia o sacrifício diário, obrigatório. O que nos faz, o que nos remete a um acontecimento importante, que foi o sacrifício de Jesus. Quem se lembra qual foi o horário que Jesus ele iniciou o martírio dele? Quando pegaram ele, começaram a chicotear ele, começaram a maltratar ele, depois levaram ele para o Calvário, aí ele foi crucificado e depois ele morre. Quem se lembra desse fato? Quem se lembra? Ninguém se lembra desse fato. Lembra ou não lembra, pessoal? 9 da manhã começa o martírio de Jesus, o sacrifício da manhã. 9 da manhã ele começa a ser martirizado. E ele durante 1, 2 horas ele fica ali sendo martirizado. Aí ele coloca uma cruz sobre os ombros dele, para que ele carregue. Ele não consegue carregar a cruz. Vem uma outra pessoa e obrigam essa outra pessoa a carregar a cruz no lugar de Jesus. E vão até o Calvário. Quando dá meio-dia, Jesus está na cruz. Meio-dia Jesus já está pregado. E aí a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. O planeta ficou na escuridão. Por quê? Porque o homem decidiu rejeitar a luz. A Bíblia diz que Jesus veio como luz para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando Jesus é colocado na cruz, o mundo escurece. É como se a luz havia abandonado a terra. E Jesus fica ali na cruz, do meio-dia até que hora? Até 3 horas da tarde. Quando dá 3 horas em ponto, Jesus entrega o espírito dele e diz: está consumado. Tetelestai. Está consumado. A dívida do povo está paga. Eu estou pagando a dívida deles com o meu sangue. E aí Jesus então se torna o nosso Salvador. Mas ainda tinha que acontecer a ressurreição. Esse sacrifício judaico fala sobre quem? Fala sobre Jesus. O anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai abolir o sacrifício diário e ele vai estabelecer a abominação desoladora. Já aconteceu na história da humanidade. Houve uma ocasião, depois do ano 70, Israel deixou de ser chamado de Israel, Jerusalém deixou de ser chamado de Jerusalém, mudou tudo. E dentro do templo, antes do templo ser destruído, eles cometeram uma abominação. Eles pegaram, no lugar onde o cordeiro era sacrificado, eles pegaram um porco e eles sacrificaram o porco no mesmo lugar onde o cordeiro era sacrificado. Isso foi uma abominação, tanto que os judeus têm a carne de porco até hoje como uma carne abominável. Os judeus não comem carne de porco por causa disso. E eles substituíram, ao invés de sacrificar o cordeiro, eles tiraram o cordeiro e colocaram quem? O porco. É como se eles tivessem virado as costas para Cristo e adotado o diabo como o seu Senhor. É isso que eles aconteceram. Só que isso vai acontecer de novo. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio do reinado de Anticristo, o profeta Daniel falou que ele virá sobre as asas da desolação. Vai estar havendo uma desolação já grande no mundo. Só que junto com essa desolação, quem vem? Tente imaginar uma figura assim, um grande pássaro e alguém montado no pássaro. Aquele pássaro é a desolação, mas tem alguém conduzindo essa desolação, que é o abominável da desolação. Só que quando ele vem trazendo a desolação, as pessoas irão tê-lo como um grande salvador. Tanto é verdade que você sabe, Deus
não receberam Jesus como Salvador. Receberam? Sim ou não? Por quê? Porque eles esperavam um outro tipo de Salvador. Alguém que viesse, um grande político, uma pessoa poderosa, que entregasse Israel na mão deles e que, enfim. E veio alguém, ao invés de falar de guerra, veio falar de amor. Alguém que veio, em vez de falar de vingança, que é o que eles queriam, veio falar de perdão. Aí eles falaram assim: não, esse não é o Messias que nós queremos. E eles rejeitaram Jesus. E eles estão esperando alguém que vai chegar com poder, e vai trazer essa grande expectativa para eles. Só que aí que eles vão se enrolar. Porque esse que vai chegar como solucionador dos problemas do mundo, quando o mundo estiver sendo assolado, e a gente percebe que isso já está caminhando, mas vai chegar uma hora que o mundo todo vai estar assolado, porque o mundo todo vai estar vivendo debaixo da mesma filosofia, do mesmo pensamento, da mesma ideologia. Porque tudo que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo todo. No mundo todo está acontecendo isso. Então vai haver uma grande desolação, guerra, fome, epidemia, uma coisa terrível. E vai aparecer alguém se mostrando o Salvador do mundo. E os judeus irão entender que ele é o Messias. Vão recebê-lo como Messias durante 3 anos e meio. Só que na segunda parte dos 3 anos e meio, ou na segunda metade, vai acontecer uma coisa terrível. Ele vai entrar no lugar santo. O terceiro templo vai ser reconstruído. Ele vai entrar no terceiro templo e ele vai dizer o quê? Eu sou Deus. E ele vai tentar tomar o lugar de Deus. Quando isso acontecer, aí os judeus vão abrir os olhos. Só que aí já vai ser tarde demais. Aí já vai ser tarde. Então o profeta Daniel, ele fala exatamente sobre esses aspectos que irão seguir, que são sinais que irão mostrar quem será o anticristo. Amém? Então ele vai substituir o sacrifício de Cristo. Agora pense bem, se esse homem, que vai ter muito poder, que ele vai ter uma força que não é dele, e ele vai entrar no templo, e ele vai retirar o sacrifício diário para estabelecer o sacrifício abominável, eu pergunto, o que vai acontecer com o mundo com relação à religião? O que vai acontecer com o mundo com relação à fé? Se quem vai dominar esse mundo, ele é exatamente contra tudo que nós acreditamos. E a gente vai ver isso agora, que é a última passagem que eu vou ler, no Novo Testamento, para ficar bem claro agora tudo que eu falei. Queria que você abrisse agora nessa passagem aqui, ó, o homem da iniquidade. Finalzinho da Bíblia. Segundo Tessalonicenses, fica antes de Timóteo. Segundo Tessalonicenses 2. Quem achou, diga amém. Todos acharam, gente? Esse texto que eu vou ler, ele tem 3 temas. O primeiro, a vinda do Senhor. O segundo, a revelação da apostasia. E o terceiro, o homem da iniquidade. São 3 temas dentro de um texto. Começa assim no versículo 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais. A palavra demovais significa algo que se move com um soprar do vento. Quer dizer, não se deixe levar por qualquer onda que venha, né? Não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não deixe qualquer coisa confundir você. Não demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo ou de nenhum modo, vos engane, porque isto não irá acontecer sem que primeiro venha a apostasia,
E isso aqui tem a ver com a gente. E seja revelado então quem? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o filho do diabo, o qual se opõe, olha agora, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vou parar um pouquinho aqui, olhe para cá. Você compreendeu isso aqui? Sim ou não? Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre, olha, não se deixe levar por qualquer conversa, né? Não se deixe levar por qualquer coisa que dizem. Lembra do que nós já ensinamos para vocês, o apóstolo Paulo falando, né? Que Cristo virá como um relâmpago, que se mostra no Oriente, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim vai ser a vinda de Cristo. Então, se alguém disser para vocês, está ali, está lá, está acolá, não vai. Porque onde está a carne podre, ali estão os abutres. É o que ele falou. Então, cuidado com essa aglomeração de gente dizendo, Cristo está ali, Cristo está lá, vai aquela multidão. Não vá atrás disso, porque a vinda de Cristo será como um relâmpago. Então, é um alerta para nós não nos enganarmos. E ele fala assim, porque ele não virá, né? Isso não irá acontecer, a vinda do Senhor não irá acontecer, Jesus não vai voltar, antes de acontecer duas coisas. Primeiro, apostasia. Segundo, aí a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso aqui é importante para a gente, pessoal. Vamos entender a tal da apostasia. O que significa apostasia? Apostasia é incredulidade? Sim ou não? Não. Apostasia é ateísmo? Não. O que é apostasia? É o abandono da fé. Preste atenção. Esse abandono da fé é o que a Bíblia chama de apostasia. Ou seja, eu conheço os mistérios da fé, mas eu decidi abandonar os mistérios da fé. Eu decidi, por exemplo, me apostatar. Então, eu não quero mais orar, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais envolvimento com nada que diz respeito às coisas de Deus. Não quero mais. Não quero mais. O Espírito Santo, quando nós estamos vivendo na fé, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Sim ou não? Quando você decide abandonar a fé, o Espírito Santo não tem mais motivo de trabalhar na gente, porque nós decidimos abandonar a fé, nós decidimos rejeitar a fé. Então, a gente vai deixando tudo para lá. Pessoal, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Como que eu consigo explicar isso para você? Quando a gente liga o ar-condicionado, está quente, não está? Quando a gente liga o ar-condicionado, não começa todo mundo a sentir um ar fresco? Devagarinho? Sim ou não? A apostasia é como um sopro do diabo, que ele sopra sobre a humanidade assim, ó. E as pessoas, de uma forma geral, elas começam a ficar como se estivessem embriagadas. E elas começam a devagarinho, lentamente, a ir se afastando das coisas de Deus, rejeitando, devagarinho, vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar, vai deixando de vir à igreja, ela vai deixando, aquele vento que vai soprando, e ela vai, sem ela perceber, ela está fazendo o quê? Apostatando da fé. Por isso, gente, ser cristão não tem nada a ver com estou com vontade, não estou com vontade, estou bem, não estou bem, estou ocupado ou estou desocupado. Ser cristão não tem nada a ver com se eu quero ou se eu não quero. Ser cristão é uma responsabilidade. Ser cristão é disciplina. Repete comigo assim, ser cristão. Fala não, ser cristão é disciplina. Porque o diabo, pessoal, ele é um artista em criar
situações para nos convencer de que naquele momento nós não temos condições de buscar a quem? A Cristo. Ele vai criando situações. E quando ele acha o ponto fraco, por exemplo, quer ver? Você gosta de vir na igreja? 2 pessoas só gostam de vir na igreja. Gosta ou não gosta? Você fica feliz de estar na igreja? Mas você já percebeu que, por exemplo, você é aquela pessoa que não falta no culto? Não falta. Quando, por exemplo, quarta de manhã você acorda dizendo assim, hoje é dia de ir no culto. Sim ou não? Você tem isso no seu coração. Percebe uma coisa? Cria uma situação durante o dia, criou-se uma situação, e aquela situação foi um impedimento de você vir à igreja. Certo? Eu pergunto para você, qual é a tendência da quarta-feira que vem? Vai acontecer o mesmo problema. E você vai começar a perceber o seguinte: isso nunca aconteceu, mas agora tem acontecido com frequência, e é interessante, acontece sempre no mesmo dia. Sabe quem está por trás desse problema? É o diabo. Porque ele já está soprando para tentar afastar você da presença de quem? De Deus. Por isso que a disciplina é importante. Porque quem é disciplinado diz o seguinte: eu tenho tal dia para fazer isso, eu tenho tal dia para fazer aquilo, eu tenho tal dia para fazer aquilo, eu tenho tal dia para fazer aquilo, eu tenho tal dia para fazer aquilo. Mas esse dia é o dia de quem? Esse é o dia do Senhor. E esse que é o dia do Senhor, ninguém tira de mim essa minha responsabilidade. Eu largo tudo, deixo tudo de lado, porque eu não vou ficar mais rico nem mais pobre, mas eu deixo tudo de lado. Mas nesse dia eu vou estar na presença de quem? De Deus. Sabe o que acontece? O diabo vai ter que soprar muito para tentar derrubar você. Mas vai ter que soprar muito. Porque quando a pessoa é disciplinada e determinada, o diabo perde muita força dele. Mas quando o diabo percebe que ele dá uma sopradinha e a pessoa já dá uma tombadinha para o lado, alguém ele fica assim, ó. Quando você percebe, sabe o que aconteceu? Você já não se lembra a última vez que você foi na igreja, que você leu a Bíblia, que você orou, que você buscou a Deus, que você evangelizou alguém, que você abandonou a fé. Mas o que eu quero mostrar para você é que isso não acontece assim, ó, de hoje para amanhã. Por exemplo, você acordou hoje e falou assim, ó, a partir de hoje eu vou me apostatar da fé. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecendo com o passar do tempo. E olha, pessoal, vou dizer uma coisa para você: se afastar é fácil, voltar é muito difícil. Sabe por quê? Porque quando você volta fraco, frio. Então, a oração não toca, a palavra não toca, você fica frio. Até você retomar sua comunhão com Deus, demora um tempo. E olha, não se engane com essa ideia, eu busco Deus em casa. Eu busco Deus em casa. Não, pessoal. Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Não queira mudar a palavra de Deus com as suas filosofias. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, apostasia é isso. Apostasia é um abandono da fé que vai acontecendo paulatinamente. Veja, Jesus só vai voltar quando acontecer o quê? Apostasia. E a apostasia vai acontecer. Com todos? Não. Mas vai acontecer com aqueles que estão desapercebidos. Vai acontecer com aquele... Porque, pessoal, preste atenção. Talvez você diga assim para mim, pastor, é uma luta vir na igreja. Eu imagino que deve ser. Sim ou não? Agora, se você buscar Deus hoje, em tempos de paz, já está difícil? Eu quero ver quando o anticristo se levantar e ele começar a perseguir realmente a igreja. Os fortes, os determinados, vão dar um jeito e vão continuar, porque já tem esse espírito de dar um jeito. Mas os fracos, se quando estava em paz já não buscava a Deus, imagine agora na hora da guerra se vão buscar a Deus. Então se apostatam da fé. E é tudo. Só que tem outro detalhe aqui que eu vou ler com você. Ficou claro? Então, ó, não se deixe levar, porque antes de Cristo voltar vai acontecer a apostasia. Depois da apostasia, aí vem o homem da iniquidade. Então o homem da iniquidade, ele está preso numa situação. Ele não pode reinar enquanto as pessoas estiverem em comunhão com Deus. O que está segurando o anticristo, mas já não está segurando muito. Já não está segurando muito. Imagine que o anticristo estava todo enrolado de corda. E ficou assim durante muito tempo enrolado.
Imagine que agora ele já conseguiu soltar os braços e ele já está tentando tirar as pernas também da corda. E daqui a pouco ele vai voltar. Daqui a pouco ele vai reinar. E por que isso está acontecendo? Porque nitidamente nós vemos hoje a apostasia no coração das pessoas. Gente, eu pergunto para você, hoje, 2023, com relação a 20 anos atrás, você vê uma mudança nas pessoas com relação à fé, às coisas de Deus? Sim ou não? Você percebe nas pessoas hoje, pessoal, diferente de 20 anos atrás, quando as pessoas elas deixavam de fazer certas coisas porque diziam assim, é pecado. Sim ou não? Fulano, você... não, domingo eu vou na missa. Domingo eu vou na igreja. Hoje, você vê alguém preocupado em ir na igreja? Hoje você vê na boca dos jovens dizendo o seguinte, não vou fazer isso porque é pecado. Sim ou não? Você não vê. Por que você não vê? Porque a apostasia está tomando conta das pessoas. E o resultado disso é justamente a porta que se abre para a chegada de quem? Do anticristo. Então, o que está detendo o anticristo é a fé, a comunhão, as pessoas de Deus. Mas na medida que a apostasia vai tomando conta, então o espaço vai ficando cada vez mais amplo. Aí ele diz uma coisa importante aqui, quer ver? Ele falou aqui sobre a apostasia, sobre o filho da perdição. E diz assim, olha, deixa eu ler o 4 de novo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama, tudo que está relacionado a Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora, quer dizer, agora, nesse momento e agora, sabeis o que o detém. Agora vocês sabem também. O que é que detém ele? O que está detendo o anticristo? A fé. Hora que vier a apostasia, não tem mais nada detendo ele. É isso que ele está dizendo aqui. Então agora vocês sabem. Agora sabeis o que o detém. Então pessoal, só para concluir isso aqui, raciocínio rápido, olha para mim aqui. Pense bem. Toda vez que você fala assim, não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou na igreja, vou dar um tempo de ir na igreja, estou muito ocupado com a minha vida, hoje não vai dar para ir. Lembre de uma coisa, você está contribuindo para a vinda do anticristo. E todas as vezes que você está dizendo o seguinte, olha, com chuva, sem chuva, com frio, com calor, perto ou longe, se está de greve ou se eu tenho carona, não importa, eu vou na onde? Você está dificultando a vida do anticristo, você está retardando a vida dele. Porque no momento, que é o que vai acontecer, porque no momento em que o povo começar a pensar assim, olha, para que ir na igreja? Eu busco Deus em qualquer lugar, Deus está em todo lugar, não precisa ir na igreja. Para que ler a Bíblia? Eu vou na igreja, o pastor lê a Bíblia para mim. Para que ler a Bíblia? Para que orar? Deus sabe tudo que eu quero. Olha só, você percebe como as pessoas elas abandonam as coisas da Bíblia para se submeter às suas próprias filosofias? Não precisa ir na igreja. Não precisa ir na igreja. Jesus falou o quê? Minha casa será chamada casa de oração. Mas a apostasia diz o quê? Não precisa ir na igreja. Não precisa. Jesus disse, orai sem cessar. Jesus disse, orai sem cessar. Tudo que pedirdes ao Pai em oração, crendo, o que a apostasia diz? Não precisa orar não, Deus sabe tudo que você precisa, bobo. Deus sabe tudo, para que orar? Besteira. Quer que esse negócio de orar tudo é oração? Besteira. É ou não é? Os apóstolos ensinaram que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. O que a apostasia diz? O que a apostasia diz? Eu não preciso ler a Bíblia. Eu já sei qual é a vontade de Deus. Para quê? Vou ler a Bíblia. Você percebe como as coisas vão sendo trocadas? Sim ou não? Então, guarde isso no seu coração. Se você é uma pessoa que diz assim, olha, eu tenho um compromisso com Deus, você é uma pedra no sapato do anticristo. Mas se você é uma pessoa que por qualquer situação você abandona a fé, as coisas de Deus, tudo que é de Deus, você coloca de lado, então você está contribuindo para a vinda de quem? Do anticristo. Por isso leve a sua vida com Deus muito a sério, porque o que o espírito do anticristo mais quer é que aconteça rapidamente a apostasia. Vai ser inevitável, mas nós podemos retardar
o quanto mais nós levarmos a nossa vida com Deus a sério. E para a gente terminar, ele diz assim, olha, que é do 7 ao 12. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, olha agora, isso lá 2000 anos atrás. Com efeito, o ministério, o trabalho da iniquidade já... Opa, isso há quanto tempo? 2000 anos atrás. Você vê a luta que a igreja passou no começo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha, nós não estamos agora falando de o quê, mas estamos falando de quem. Ele aguarda apenas que seja afastado aquele que o detém. Quem é? Afastado e não retirado, como muita gente diz. Ah, porque o Espírito Santo vai ser tirado do mundo. Não vai, porque vai ficar muita gente aqui para o Espírito Santo salvar ainda, mesmo na grande tribulação. E sem o Espírito Santo não tem salvação para ninguém. Então o Espírito Santo vai ficar aqui, mas ele vai ser afastado. E quem que vai afastar? Vamos ver se você está no Espírito. Quem que vai afastar? A apostasia que vai afastar. Porque o Espírito Santo não consegue trabalhar quando você não quer mais se submeter a Ele. Não tem necessidade do Espírito Santo ficar trabalhando em você se você decidiu que não quer mais saber de Deus para nada. Se você quer cuidar só da sua vida e não quer saber que Deus tem parte na tua vida ou não, então o Espírito Santo se afasta. Só que como o afastamento, a apostasia vai acontecer em massa, o Espírito Santo se afasta. Vai chegar um determinado momento que o Espírito Santo vai pensar o seguinte, olha, eles fizeram a escolha deles. Aí o Espírito Santo se afasta. E quem reina? Quem reina? Aí o homem da iniquidade, ele começa a reinar. Aí diz assim, olha, versículo 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo, olha agora, é segundo a eficácia de quem? De quem? Então, quem que está por trás do anticristo? Satanás. Por isso que ele vai se levantar tudo que é de Deus, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram, olha só, não acolheram o quê? O amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Escuta bem que eu vou falar uma coisa para você, pessoal. Deus, desde que Ele criou o homem, Ele disse assim, ó, aqui é o certo, aqui é o errado. Faz a tua escolha. Deuteronômio diz assim, eis que ponho diante de vós a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que te viva longamente e que tudo te vá bem. Mas a escolha é tua. Deus colocou no paraíso duas árvores, a da vida eterna e a do conhecimento do bem e do mal. Qual que o homem escolheu? A do bem e do mal. E desde lá, Deus sempre coloca diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte. E Ele diz, escolhe a vida. Mas a decisão é nossa. Aqui está escrito que Deus manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, para serem julgados todos quanto deram crédito à mentira. Significa dizer o seguinte, no dia do juízo final, aqueles que não foram salvos não vão poder dizer que não sabiam. Eles sabiam, porque tinham conhecimento do certo e do errado, mas optaram pela mentira, pela injustiça, pelo erro.
Por isso que é muito importante, pessoal. Gente, olhe para cá. Que o Espírito Santo possa iluminar você aqui nessa noite. Deus sempre vai permitir que você em alguns momentos esteja numa encruzilhada. Entre o certo e o errado. Para que você decida o caminho que você quer seguir. Mas nós nunca vamos poder dizer o seguinte: não vai acontecer com a gente, em nome de Jesus. Mas aqueles que se perderem vão dizer o seguinte: eu estou sendo condenado, mas é injusta a minha condenação. Não é injusta, porque você teve conhecimento do certo e do errado. Por isso que você tem que ter o conhecimento do certo e do errado. Você tem que fazer essa escolha. Mas se você escolher o errado, então você vai ter que arcar com as consequências do seu erro. Mas se você optou pelo certo, então você vai colher os louros da escolha certa que você fez. Mas a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é de cada um de vocês. E nós fazemos essa escolha todo dia. Todo dia. Todo dia. Quando você está andando na rua e passa uma mulher bonita, você tem a escolha de ver e seguir em frente, ou de ver e segui-la com os olhos. Você tem escolha. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Sim ou não? Você, quando está com o celular na mão, você tem acesso ao mundo pelo celular ou pelo computador. Sim ou não? Tem ou não tem? Mas é você que escolhe o que você vai acessar. E na hora que você acessa, você sabe se está acessando certo ou errado. A escolha é tua. Deus não vai segurar a tua mão para você não mexer no que não pode. A escolha é tua. Quando você recebe no seu WhatsApp alguns vídeos de amigos da onça, você tem a opção de não assistir ou de assistir. A escolha é tua. Sim ou não? Você tem a escolha de quando alguém convida você para ir em determinados lugares, para beber, para se drogar, você tem escolha. Você tem escolha. Você pode dizer sim ou não. Você só não tem escolha se amarrar em você e arrastar em você. Você não tem escolha. Mas se você puder evitar, você tem escolha. A escolha é nossa. Então o bem e o mal está a todo momento sendo colocado diante de nós. Cabe a cada um de nós fazer a nossa escolha. Nós é que decidimos. Mas nós nunca vamos poder dizer o seguinte: a minha condenação foi injusta. Não que você vai ser, porque eu sei que você está salvo. A minha condenação foi injusta. Não foi injusta. Porque eu coloquei diante de você o bem e o mal. Você escolheu o mal. Você fez a escolha errada. Faça as escolhas certas, você não vai sofrer tanto. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Para qualquer coisa. Amém? Você compreende, pessoal? Sim ou não? Então, cabe a cada um de nós, pessoal. Cabe a cada um de nós. Agora, o que eu quero deixar bem claro para você: vai ter uma grande tribulação. Essa grande tribulação, ela já começou. O ministério do anticristo já iniciou. E a apostasia também. Cabe a cada um de nós decidir se você vai permanecer fiel à verdade, leal à verdade, dedicado à verdade, levando a sério a sua vida com Deus, ou você vai deixar o espírito do anticristo, como um vento, levar você para o lado que ele quiser. A decisão é sua. Guarda um conselho de um amigo teu: não sirva, não siga, não seja cristão por sentimento, mas por responsabilidade. Porque tem dia que você não vai estar com vontade de vir na igreja. Tem dia que você não vai estar com vontade de ler a Bíblia. Tem dia que você não vai estar com vontade de orar. Tem dia que você não vai estar com vontade de nada. Mas o que vai prevalecer é a tua responsabilidade. Amém? Porque se você achar que ser cristão depende do eu quero, gente, você vai errar. Porque a nossa fé não é baseada em sentimento. A nossa fé é baseada na verdade, naquilo que nós devemos fazer. E não daquilo que eu quero fazer, mas do que eu tenho que fazer. Então um verdadeiro cristão, ele tem responsabilidade, compromisso com Deus. Amém? Tem exceções? Tem. Como já falei para vocês. Por exemplo, eu acredito que você devia estar na igreja quarta, sexta e domingo. E se nós tivéssemos culto na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Eu acho que você deveria estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Porque é melhor estar aqui do que estar fazendo besteira por aí.
Concordo, sim ou não? Nós temos culto hoje, quarta, sexta, domingo. Então, o meu conselho, venha na igreja quarta, sexta, domingo. Cuide de você. Mas claro, surgem situações que te impedem realmente de vir. Às vezes uma viagem, às vezes um compromisso sério de trabalho. Eu sei que isso tem. Mas o importante é que você tenha internalizado isso dentro de você. Eu preciso estar na igreja quarta, sexta e domingo. Porque quando você tem essa responsabilidade, ainda que aqui ou ali você não consiga, mas no geral, você vai estar levando a sério a sua vida com Deus. O problema é quando você acha que, esse dia não é importante. Esse dia também não é importante. Aquele também não é importante. Qual que é importante? O importante é ficar em casa. O importante mesmo é ficar em casa descansando, trabalhando. Isso que é importante. É importante. É importante, mas não faz bem para a tua alma. Não faz bem para a tua alma, você pode ter certeza. Não vai te levar para perto de Deus. Pelo contrário, vai te levar para apostasia. E na hora que vierem as lutas, aí que você não vai ter força para buscar Jesus mesmo. Então, a gente precisa cuidar da nossa vida. A gente precisa levar mais a sério as coisas de Deus. Ser cristão não é um querer. Ser cristão é uma responsabilidade. Nós lemos aqui, pessoal. Nós lemos, olha aqui. Ai das grávidas naquele dia. Ai dos que estiverem amamentando. Olha, quem estiver em casa, não desça para pegar roupa não. Se estiver nos montes, não vá para a Judeia não. Eu pergunto, vai ser um momento de facilidade, pessoal? Sim ou não? É um momento de facilidade? Não vai ser um momento de facilidade. Vai ser um momento de luta. Que a nossa fé vai ser provada. Que a fé do povo vai ser provada. Mas se nós nas pequenas coisas somos reprovados, se nós não resistimos pequenas tentações, como que nós vamos resistir os momentos difíceis que nós teremos que passar? Se você sozinho não consegue buscar Jesus, imagine com a criança no colo. Que aí vai ter um monte de desculpa por causa da criança isso, criança aquilo outro, é por causa disso, pastor, é por causa daquilo. Aí tudo vira desculpa. Mas para quem tem compromisso com Deus não tem desculpa. A vida com Deus está em primeiro lugar, responsabilidade. Diga graças a Deus. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre a vinda de Cristo. Vai ser o assunto da semana que vem. Fique de pé para a gente orar.